Hoje daremos um salto para um dos últimos terrenos baldios do planeta e exploraremos algumas das coisas mais estranhas que têm acontecido lá, desde o fundo do mar do continente até um lago subglacial líquido. Bem-vindo a um novo vídeo. Junte-se a nós enquanto investigamos as 14 coisas mais estranhas encontradas na Antártica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal, é grátis. Agora, vamos começar. Número 14. A colônia de peixes de gelo. Como vimos repetidamente em nossos vídeos, as profundezas do oceano são um pouco misteriosas e há muita coisa acontecendo lá que ainda está para ser descoberta. Então, quando você combina as profundezas do oceano com um dos lugares mais frios e inóspitos do planeta, não deveria ser surpresa que aqui, nos mares gelados da Antártica, ainda estejam sendo reveladas coisas, como esta incrível colônia de reprodução de cerca de 60 milhões de peixes no Mar de Weddell, sob o gelo. Aparentemente, existem muitos peixes que estão prosperando e vivendo suas melhores vidas se reproduzindo, e tudo que este ecossistema era desconhecido até aproximadamente 2022. Mas foi revelado ser tão grande quanto toda a superfície de Malta. Os peixes que compõem esta colônia são peixes de gelo com crânios transparentes e sangue transparente. Esses peixes desenvolveram uma adaptação inteligente para sobreviver a temperaturas tão incuráveis que possuem uma proteína anti-estilo livre em seu corpo, que impede a formação de cristais de gelo. É uma evolução bastante inteligente dos seres vivos. Número 13, perdido na Antártica. Na Antártica, há basicamente milhões de quilômetros quadrados de gelo sob a neve, e por baixo de toda aquela coisa realmente fria, há um monte de terra e pedras. Como em qualquer outro continente, é muito mais frio. Então, se houvesse uma maneira de olhar por baixo das camadas, que é o que veríamos, e aparentemente temos o tipo de tecnologia que nos permite fazer exatamente isso. Um grupo de investigadores da Universidade Keele, na Alemanha, e do British Antarctic Survey tem examinado uma grande quantidade de dados do satélite Gravity Field and Steady State Ocean Circulation Explorer, que pertence à Agência Espacial Europeia. Imagens de gravidade foram usadas para determinar as formas da Terra abaixo de todas as camadas. Estas imagens permitiram que esses cientistas vissem claramente o que está abaixo da superfície de uma forma que nunca conseguiram antes. Agora, isto significa que mapearam toda uma série de massas terrestres abaixo da Antártica, que foram chamadas de continentes perdidos. Eles viram massas de placas tectônicas dobradas no estágio, antes de se tornarem cadeias de montanhas, bem como essas coisas chamadas crátons, que são essencialmente as áreas centrais dessas massas de placas tectônicas. Tudo isso é extremamente útil para entender como o continente da América se formou e permitiu os cientistas fazer previsões precisas de como isso mudará no futuro, dado o atual derretimento do gelo na região da Antártida. Número 12, descoberta na orla da Antártida. Aqui estamos olhando uma foto que alguém disse ter sido tirada por alguns exploradores na orla da Antártica. Eles até disseram que essa nova descoberta na orla da Antártica assusta os cientistas, mas parece um pouco suspeita para todos os efeitos, como um filme de ficção científica baseado em outro planeta com todo o equipamento espacial que isso implicaria. Mas, novamente, o que diabos nós realmente sabemos sobre essas coisas? E você, tem ideia do que acha que está acontecendo aqui? Como sempre, deixe-me saber sua opinião abaixo. Número 11. A carteira perdida foi devolvida após 53 anos. Paul Grisham perdeu a carteira na década de 1960, quando era meteorologista da Marinha dos Estados Unidos na Antártica. Agora, naturalmente, ele superou a perda de sua carteira e pensou que nunca mais haveria. E afinal, a Antártica é um lugar bastante remoto. Então ele ficou super surpreso quando alguém o contatou para dizer que a carteira havia sido encontrada, descobertos enquanto trabalhavam na estação de pesquisa
McMurdo, na Antártica. A estação McMurdo é uma estação de pesquisa. A instalação localizada no extremo sul da ilha Ross, na Antártica, construída em 1956, não é apenas outra e uma longa linha de lugares de aparência mundana, mas, como um punhado de outras estações, está na verdade em uma ilha com o nome de um navio naval britânico, Oficial McMurdo. Ao longo dos anos, a estação tornou-se uma das maiores e mais ativas instalações de pesquisa na Antártica. É claro que as principais funções da estação incluem assuntos usuais como glaciologia, geologia, biologia, ciências atmosféricas e astronomia. A estação também possui uma pista de pouso própria, conhecida como Williams Field, que facilita a entrada e saída, além de fornecer à equipe todo o necessário nesta instalação modernizada. A emissora conta com acesso à internet, instalações recreativas e serviços médicos para garantir a saúde física e mental de seus funcionários. Quando a carteira foi finalmente devolvida a Paul Grisham em San Diego, ela ainda continha sua identidade da Marinha, sua carteira de motorista, uma referência de bolso sobre como se comportar em um ataque atômico, biológico ou químico, bem como um cartão de racionamento de cerveja e alguns impostos e alguns recibos. Número 10. Uma espécie de pirâmide maluca encontrada sob o gelo. Eles parecem estar armazenando muitas coisas diferentes sob o manto de gelo da Antártica. Desta vez, aparentemente estamos olhando para uma cordilheira inteira sob todo aquele gelo. Se for assim, então como isso aconteceu? Não existem montanhas destinadas a se projetar acima da Terra. Bem, geralmente sim. Mas parece que as coisas em geral estão acontecendo de maneira um pouco diferente lá na Antártica agora, não é? De qualquer forma, esta é uma cordilheira absolutamente enorme, tem cerca de 9.000 pés de altura e se estende por até 750 metros de comprimento, exceto que, apesar do tamanho, você não pode ver as montanhas porque elas estão enterradas sob 2.000 pés de gelo na Antártica Oriental, embora acredita-se que essas montanhas sejam tão grandes quanto os Alpes, são essencialmente invisíveis, o que é um pouco estranho. Esta cordilheira, em particular, tem o nome da cordilheira Gamburtsev, em homenagem ao geofísico soviético Grigori Gamburtsev. Então isso é muito divertido para ele. Tenho certeza de que algumas fotos foram tiradas no gelo congelado da Antártica em 2016 e pareciam mostrar uma estrutura semelhante a uma pirâmide. Agora, isso por si só foi legal, seja lá o que for, mas quando algumas pessoas viram, você sabe exatamente o que disseram. Sim, alienígenas, quero dizer. De que outra forma poderia haver uma pirâmide na Antártida? Bem, por um tempo houve outra especulação de que talvez alguns velhos chatos tivessem vivido lá e construído as pirâmides como os antigos egípcios e todo esse tipo de coisa. Mas essa era uma resposta muito chata e todo mundo realmente queria que eles fossem alienígenas. Então, quando um grande desmancha-prazeres veio e estudou com todo o equipamento usado corretamente, eles realmente arruinaram a teoria da conspiração. De acordo com todas as evidências reais, isso não é algo feito pelo homem ou de fato feito por alienígenas em absoluto. Na verdade, é apenas um pico de montanha saindo da neve que parece um pouco com uma pirâmide. Ou se você quisesse esconder a existência de alienígenas, isso é exatamente o que você diria agora. Número 9. Nova vida no gelo antártico. O Lago Vostok é um lago absolutamente enorme na Antártida, coberto pelo manto de gelo antártico. Está escondido sob 13.100 pés de gelo extremamente espesso. Na verdade, tem sido assim há milhões de anos. Então, o que exatamente você pode encontrar escondido em um lago subglacial? Certamente não poderia existir muita coisa em uma temperatura tão fria e sem luz solar alguma. Bem, acontece que algumas coisas podem viver em condições tão inóspitas, ou pelo menos é o que os cientistas acreditam ser provavelmente o caso, devido ao tamanho e peso da camada de gelo da Antártida, esta também exerceu uma enorme pressão sobre ela, acima da água abaixo, e isso adiciona outra dimensão às possíveis formas de vida que podem realmente ser encontradas lá embaixo neste lugar misterioso,
Agora, quando os cientistas começaram a testar o gelo, fizeram algumas descobertas. Na verdade, eles não podem descer ao lago para dar uma olhada e encher um balde com as coisas que os arqueólogos glaciais conhecem. E sim, isso é real. Mais de 3.500 sequências diferentes de DNA foram descobertas, incluindo bactérias e algumas raízes. Mas a coisa mais estranha que descobriram foi que havia um grande número de organismos que não correspondiam a mais nada. Isso existe no banco de genes conhecido, então poderiam ser formas de vida antigas que ficaram presas no tempo, DNA de dinossauro ou talvez sejam alienígenas. Sim, será isso porque são sempre os alienígenas? Número 8, quedas de sangue. O nome é assustador e um tanto sinistro. Blood Falls é um lugar na Antártica que adiciona um toque interessante de cor à paleta de branco neve e branco gelo, um toque de vermelho sangue. É esta estranha cachoeira localizada no final da geleira Taylor, nos vales das terras secas de McMurdo, e se você está de passagem, você sabe disso. Mas apesar de sua aparência, este não é um cano de esgoto de um horrível matadouro de monstros. É aparentemente o resultado de uma convergência de incidentes naturais que terminaram com o aparecimento de sangue escorrendo de uma geleira em 1911, quando as quedas foram descobertas pela primeira vez por um geólogo australiano chamado Griffith Taylor. Ele atribuiu o fenômeno às algas vermelhas, mas estava errado. O líquido, na verdade, é tão rico em ferro que, quando atinge a superfície e atinge o ar oxida, é o mesmo processo que acontece com o ferro quando ele oxida e fica com uma cor avermelhada e fica um tempo na superfície. É quando ele oxida e deixa essa linda cor vermelha ao redor da geleira. E sua descarga salobra tornou-se recentemente o foco de estudos cuidadosos que levaram os cientistas a concluir que o líquido vermelho é uma salmoura que se originou neste oceano, mas que passou por um grande número de mudanças, à medida que interage com as rochas em seu caminho para se tornar as quedas no término da geleira Taylor. Desculpe desapontar todos vocês, vampiros, que esperavam um banho de sangue. É apenas um monte de rock velho e chato. Número 7. Buraco misterioso na Antártida. Às vezes, o gelo do inverno que cobre a superfície do Mar Weddell, na Antártica, forma um enorme buraco. Em 2016 e 2017, um buraco tão grande apareceu e excitou especialmente todos os cientistas. Parece que esses buracos aparecem ocasionalmente na massa de gelo grande, que cobre a maior parte da Antártida. Aparentemente, alguns maiores tinham aparecido ali várias décadas antes, mas com todas as novas tecnologias sofisticadas disponíveis hoje, os cientistas têm a oportunidade de realmente examinar e monitorizar os movimentos como nunca antes. Eles usaram imagens de satélite, vagabundos robóticos e até mesmo algumas daquelas focas equipadas com equipamentos sensoriais para monitorar as mudanças no gelo. Aí vem a realidade. Eles concluíram que esses buracos poderiam aparecer como resultado de vários fenômenos diferentes. Eram coisas como condições incomuns no oceano e algumas tempestades muito intensas que se formaram sobre a área que mostraram níveis de vento próximos os de furacão. Bem, quem diria que os buracos no gelo eram tão emocionantes? Número 6. O antigo monstro marinho. Quando um grupo de cientistas do Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Técnica da Argentina estava bisbilhotando o extremo norte do continente antártico. Eles conseguiram descobrir algo extraordinário. Foi então que encontraram o mais surpreendente: uma grande carga de ossos antigos, que não eram quaisquer ossos antigos. Embora este fosse o esqueleto de um plesiosauro, eram répteis marinhos com pescoços muito longos que existiam desde o final do período Triássico. É especialmente incomum porque se pensava que os tipos de rochas nesta região eram pobres na preservação de fósseis, por isso tudo tem sido muito emocionante e criou um grande impulso para continuar a procurar por mais fósseis de dinossauros na região. Número 5. O maior ovo de réptil. Em 2020, os cientistas finalmente conseguiram determinar que um enorme ovo descoberto na Antártica quase uma década antes era, na verdade, algum tipo de ovo de réptil antigo. Até então, o objeto que media 11 por 7 polegadas era chamado de Ting, porque ninguém sabia dizer ao certo o que diabos era.
Na verdade, poderia estar à espera de ser identificado. Não tinha nome, mas o mistério parece ter sido resolvido. E os investigadores dizem agora que o fóssil que se parece com uma bola de futebol murcha era na verdade um ovo que pertenceu a um enorme réptil marinho. Existia há cerca de 68 milhões de anos. O ovo parecia ser muito parecido com os de lagartos e cobras, mas era de um enorme parente pré-histórico dessas criaturas. O tamanho indicava que deveria pertencer a um animal do tamanho de um dinossauro, mas por outro lado, não se parecia com um ovo de dinossauro em nenhum outro sentido. Tinha uma casca macia que lembra a dos lagartos e cobras de hoje, mas o tamanho do fóssil indicava que a criatura a que pertencia devia ter sido pelo menos consideráveis 7 metros de comprimento. Na época, o candidato mais provável era um réptil marinho chamado mosasauro. Mas de que espécie exata ele poderia ter vindo, talvez nunca seja totalmente compreendido. Número 4. A antiga floresta tropical. Embora seja um pouco difícil imaginar um terreno de selva quando você olha para um deserto congelado, a Antártica já foi uma região de florestas verdes e exuberantes, o que parece um pouco estranho. Cerca de 90 milhões de anos atrás, a Antártica não estava coberta por toda aquela neve e gelo, mas era uma floresta tropical temperada repleta de vários organismos vivos. As últimas pesquisas na região revelaram uma coleção de esporos e pólen de raízes fósseis, que mostram que tipo de floresta prosperou na região que hoje conhecemos como Antártica durante o período Cretáceo, que entre 145 e 65 milhões de anos atrás foi, na época, nível do mar em todo o planeta. Eles estavam 558 pés mais altos do que hoje. As temperaturas da superfície do mar nos trópicos atingiram 95 graus Fahrenheit e por isso estava tão quente que uma floresta tropical cresceu naquela área que o cientista extraiu um núcleo de sedimentos abaixo do gelo perto da geleira Pine Island, na parte ocidental em 2017. E a análise desse núcleo mostra que a camada de cerca de 90 milhões de anos atrás era completamente diferente, e a cor do resto era um sinal claro de que algo estava bastante diferente naquela época. Em épicos mais recentes e um estudo mais detalhado da camada com imagens especializadas revelariam que a camada era uma densa mistura de raízes e solo, bem como muitos restos de plantas com flores, pólen e esporos pré-históricos. Era um tesouro de clima diferente e uma prova de que a área já era uma floresta tropical muito antes de congelar pela última vez. Número 3. O meteorito de 17 libras. Aqui estamos nós em uma expedição à Antártica, com um grupo de cientistas que estavam muito ocupados procurando todos os tipos de meteoritos no continente congelado. Eles estavam explorando a superfície da zona de gelo azul Niels Larson, perto da estação Princesa Elizabeth, quando encontraram uma das maiores rochas espaciais já coletadas na Antártida. A Monster Rock era tão grande quanto um melão e pesava mais de 16,7 libras. Eles também aparentemente encontraram 4 meteoritos adicionais que se acredita estarem lá há alguns milhares de anos. 45 mil meteoritos foram descobertos na Antártica ao longo dos anos e este grande e gordo é incomum. Apenas cerca de 100 das descobertas anteriores foram tão pesadas. Número 2. Os destroços da resistência de Shackleton. Em 2022, um grupo de cientistas na Antártica fez uma descoberta surpreendente que permaneceu escondida por mais de um século quando se deparou com um naufrágio. Mas este não foi um naufrágio qualquer, não. Este foi o navio perdido do explorador Ernest Shackleton, que tinha afundado em 1915. A exploradora anglo-irlandesa Erna Shackleton liderou 3 expedições britânicas à Antártica no início do século XX. O navio chamado Endurance foi esmagado pelo gelo marinho e afundado no oceano. Shackleton e seus homens conseguiram escapar em pouco tempo de barco e a pé. E até esta recente descoberta, ninguém sabia o paradeiro exato do lendário navio. Vídeos do local foram capturados e parecem mostrar que o navio ainda está em excelentes condições.
Provavelmente foi preservado pelo frio e pelo fato de evitar ser comido pelos tipos de insetos que costumam mastigar madeira, embora tenha sido colonizado por todo tipo de outras criaturas marinhas. Mas evitou a devastação de outros naufrágios que ocorreram, foi comido por carunchos. Agora, surpreendentemente, o navio se parece muito com as fotografias tiradas dele quando ainda estava em uso. O casco está praticamente intacto e o navio fica em pé no fundo do mar. O cordame está emaranhado e os mastros abaixados, mas fora isso, ela está em estranhamente boa forma. Número 1. Lago Vostok. Este é o Lago Vostok, que na verdade é um lago subglacial localizado abaixo da superfície da Antártica. O Lago Vostok é um dos maiores lagos subglaciais, pelo menos qualquer um conhecido no planeta, localizado a quilômetros abaixo da superfície na estação Vostok da Rússia, a leste do manto de gelo da Antártica. É um lugar onde todos os tipos de organismos surpreendentes foram encontrados. Apesar das temperaturas extremas e das condições aparentemente hostis à vida, algumas criaturas vivem aqui nas temperaturas mais frias do mundo. Conforme registrado na estação Vostok, em 21 de julho de 1983, Mercúrio caiu para uma temperatura surpreendentemente rápida de 8,6 graus Fahrenheit, o que é claramente frio. 28,9 graus é uma raridade para a existência de água líquida para formar um lago subglacial, mas devido ao calor geotérmico lá embaixo, que na verdade é suficiente para elevar a temperatura para cerca de 27 graus Fahrenheit, que ainda está abaixo do ponto de congelamento, mas quando combinado com a pressão da espessa camada de gelo, isso na verdade reduz o ponto de fusão, pois fornece um nível de isolamento devido às temperaturas muito mais frias da superfície e, embora pareça impossível, faz com que o lago se torne líquido. É absolutamente incrível. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!